Quem aí não fica super ansioso para começar uma atividade nova? E para começar a dança do ventre, então, nem se fale. Vem comigo que hoje eu vou te passar 12 dicas para a sua primeira aula de dança do ventre. Olá, meu nome é Erika Secato, eu sou bailarina, professora e coreógrafa de dança do ventre e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês 12 dicas para te auxiliar no seu início de aprendizado na dança do ventre. Bom, antes da gente começar falando das dicas, porque vão ser informações práticas para quando você já estiver matriculado na sua aula, eu vou falar uma coisa que é muito importante vocês fazerem antes de se matricularem, que é pesquisarem muito bem aonde vocês estão se inscrevendo. Qual é a escola? Quem vai ser a professora, se essa informação for possível? Hoje em dia a gente tem acesso muito fácil a todas as redes sociais das bailarinas profissionais, então é muito interessante que você investigue, né? Veja se você gosta da metodologia, veja se você gosta de assistir aquela pessoa dançando e principalmente tente se cercar do máximo de informações possível para saber que você está se matriculando em uma aula onde a sua professora é profissional de verdade. Tá? Existem muitas pessoas maravilhosas, profissionais incríveis no mundo da dança do ventre, mas também existe muita gente que começou a fazer aula ontem e já se diz profissional. É importante você olhar para tudo isso, porque antes de qualquer coisa, antes de você sair reproduzindo movimentos, é o seu corpo que estará em movimento. Então ele precisa ser cuidado por uma pessoa que entenda de fato daquelas movimentações e de corpo e de tudo mais, ok? A primeira dica que eu vou te dar aqui é para que você vá para sua aula online ou presencial com uma roupa confortável. Você não precisa fazer aulas de dança do ventre com figurinos. Figurinos a gente utiliza nos shows, como eu disse em um dos primeiros vídeos que eu postei por aqui. O ideal é que você vá com uma roupa justa, para que a professora consiga enxergar exatamente a sua movimentação. Uma legging é uma boa pedida, um shorts de fazer aulas de ginástica é uma boa pedida. A parte de cima, a gente gosta bastante quando as alunas vão de top, porque a gente consegue enxergar bastante a movimentação, mas se você não se sente confortável de ficar com a barriga de fora, não tem nenhum problema, mas o mais aconselhável é que você vá com uma roupa justa para que a gente consiga enxergar a movimentação. Sobre os lenços de quadril, eles são ótimos para você fazer aula, para justamente você conseguir identificar a sua movimentação. É interessante que você tenha algum lenço ou de moeda, ou algum chale, ou aqueles lenços que não são de moedas, mas que são de... Esqueci o nome, gente. Ah, tem bolinhas de acrílico que dão um movimento. É mais para vocês mesmas identificarem o que está acontecendo no quadril de vocês naquela primeira aula onde você nunca fez aquele tipo de movimentação. Então é uma boa pedida. Hoje tem ateliês que fazem esse tipo de lenço, mas também você encontra em site da China, enfim, em vários lugares você encontra. E tem de todo preço, viu, gente? Tem de R$15 a 300. Então explora aí, veja, vocês vão ficar viciados em comprar lenço de quadril, mas lembra que isso não é um acessório essencial para que você faça a aula, tá? Ele é um a mais. Dica número 2, você nunca praticou dança do ventre antes, então não sinta vergonha de questionar, de perguntar para a sua professora quando você não entender alguma coisa. Claro, você não vai ser o tipo de pessoa que vai ficar interrompendo a sua professora a cada 2 segundos para tirar alguma dúvida com ela, você pode esperar ela terminar de falar. Eu, como professora, gostaria que vocês entendessem isso. Minhas alunas são boas, isso. Tirem essas dúvidas, porque às vezes você pode ficar pensando, nossa, mas que dúvida besta. Porque às vezes sua professora vai usar um termo, por exemplo, sinta os seus metatarsos apoiados no chão. Talvez você não tenha a menor ideia do que é metatarso, né? Então pergunta mesmo, não tenha vergonha de perguntar. E as professoras, obviamente, vão te responder, porque o intuito das professoras é que você aprenda. Geralmente, quando a gente faz aula presencial, a gente está na frente de um espelho. E quando a gente faz aula online, a gente está de frente para a tela, que normalmente a professora fica lá maior na tela, mas uma vez ou outra ali, ó, você vai se observar fazendo a movimentação. Então, uma coisa muito importante que eu posso sugerir para vocês, como dica número 3, é que você não fique se julgando na frente do espelho. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito difícil, mas a ideia é que você olhe através do espelho e tente entender o que você está executando de movimentação. Na hora da sua aula de dança do ventre, não é a hora de você falar, nossa, emagreci demais, nossa, engordei demais, nossa... Claro, isso acontece, né, gente? Somos humanos.
mas evita de ficar julgando essas pequenas coisas na frente do espelho para que você não se perca e perca o foco da sua aula. Lembrando que naquele momento, quanto mais atenção você tiver para o seu corpo e para o que você estiver executando, melhor vai ser o seu aprendizado. E uma outra coisa importante que cabe dentro dessa dica aí do não julgamento é você tentar ao máximo evitar ficar observando o que a sua colega do lado está fazendo ou a sua colega de tela está fazendo. Porque quando você faz isso, você sai do seu corpo, aí você fica lá observando se ela está fazendo melhor que você, se ela está fazendo pior que você. Então foca aí em você, se preocupe com o que você está fazendo. Outra coisa importante que tem a ver com isso também é você não ficar se comparando com a sua professora. Sua professora ou seu professor, eles têm muito mais tempo de dança e de experiência que vocês. Então, obviamente, o seu movimento não vai sair idêntico ao dele. Lembrando, seus corpos também são diferentes. Então, mesmo se você tivesse o mesmo tempo de dança, não sairia idêntico. A dica número 4. Se na sua primeira aula de dança do ventre a sua professora passar alguma sequência coreográfica, eu sempre digo que para a maior parte das pessoas é mais interessante que elas peguem os pés. O que eu quero dizer com isso? Sua professora vai te passar uma sequência lá com os movimentos, batida lateral, 8, se você não sabe o que é isso, você vai saber em breve. E aí você entende primeiro aonde vai o pé dela, onde está o peso, se tem deslocamento, entende a dinâmica antes de colocar a movimentação que você aprendeu com a maior qualidade do mundo. Claro, gente, não estou falando aqui para vocês não buscarem qualidade, pelo amor de Deus, não interpretem mal. É para vocês buscarem isso. Mas quando se trata de uma sequência, às vezes a gente fica pensando em como executar da melhor forma possível aquele movimento e não consegue pegar a dinâmica. Entendam como que é a dinâmica, onde que está o pé, para onde que você leva o peso, como você posiciona o seu braço. Depois você vai, aos poucos, tentando aprimorar o seu movimento de quadril, de braço, de tronco, enfim, dentro dessa dinâmica estrutural da sequência. Uma outra dica muito importante, que é a dica número 5, é que você tenha muita consciência de que talvez na sua primeira aula você não vai arrasar. Sim, gente, talvez, pode ser que você arrase, né? Mas talvez na primeira aula você se sinta estranha executando os movimentos. Lembrando que é uma atividade completamente nova, onde a gente trabalha com muitos isolamentos corporais, então a gente trabalha o quadril isolado do tronco, isolado da mão, tudo isolado, e você provavelmente nunca trabalhou dessa forma. Inclusive, se você não faz atividade física, pode ser que você não tenha nenhuma consciência corporal para conseguir fazer esse tipo de isolamento na primeira aula, na sua primeira tentativa. Então, vá com calma e tenha consciência de que você está dando o seu melhor naquele momento e dê o seu melhor, né? Não só tenha consciência, dê o seu melhor, mas fique tranquila também se naquela primeira aula a sua batida lateral, que é um dos primeiros movimentos que a gente aprende, não saia tão ampla, tão isolada do tronco. Isso você vai adquirindo com o tempo. Mas lembre, também não se conforma, gente. Vai tentando evoluir, vai tentando melhorar, mas toma cuidado só para vocês não se frustrarem muito. E aí entra a dica número 6, que tem muita relação com essa, é diminua a sua régua do perfeccionismo. Porque senão, gente, vocês não vão conseguir sentir prazer naquilo que vocês estão fazendo. Tem muita gente que vai para a primeira aula, tem dificuldade, que sai de lá, maravilhada, super feliz, mas tem muita gente que às vezes tem algumas dificuldades e se sentem muito frustradas. Então você diminui um pouquinho a sua régua do perfeccionismo e tenta entender qual que é o seu limite naquele momento. E você vai ultrapassando esses limites aula por aula. É só comparar com o curso de inglês, por exemplo, ou de qualquer outra língua. Você não sabe falar inglês. Na sua primeira aula de inglês você não vai ser fluente. Você vai aprender o verbo to be e aí você vai lá, passinho por passinho. Existe uma coisa chamada processo. Se atentem ao processo. E aí vem para a dica número 7, que é comemore cada vitória dentro da sua aula. Então, se no início da aula você não estava conseguindo nem transferir o peso de um lado para o outro, e no final da aula você já está conseguindo fazer um movimento, mesmo que não seja tão isolado, mas mais isolado do tronco, por exemplo, movimento de quadril mais isolado do tronco, comemore! Isso é maravilhoso! Ou se você chega na sua primeira aula de dança sem saber onde são suas cristas ilíacas, e você sai da aula entendendo o que são as cristas ilíacas, aonde elas estão no meu corpo, poxa, isso já é uma vitória! A dica número 8 é: vá para a sua aula consciente de que a técnica importa e muito. Muitas vezes a gente vai para a nossa aula de dança com o intuito apenas de relaxar, de espairecer, é uma válvula de escape, você não quer nada muito sério com aquilo, você só quer se distrair. Mas ainda assim, é muito importante que você tenha consciência que a técnica, ela é essencial
Primeiro, para que você não se machuque, e segundo, para que você consiga executar aquela coreografia onde você vai só espairecer e se divertir. Tem algumas pessoas que acham meio chato aprender assim a técnica, que querem ir logo pro vamos dançar, vamos dançar. O que é muito válido. Você provavelmente na sua primeira aula já vai se sentir dançando. Na minha aula você já vai se sentir dançando logo de cara. Mas antes de eu passar uma coreografia, uma sequência, e você sentir lá que você tá se movimentando de acordo com os estímulos sonoros da música, você precisa entender minimamente o que você está fazendo com o seu corpo. Então, se você não tem nenhuma noção de técnica de dança do ventre, principalmente nesse caso, você não tem nenhuma noção, você precisa aprender o básico. E eu vou te falar uma coisa, até para que quando você se olhe no espelho executando, você goste do que você vê. A dica número 9 é: lide bem com as correções do seu professor. Se você não quer ser corrigida, não faça aula. Basicamente é isso. Nosso papel como professora é te corrigir, é sim te elogiar quando você estiver fazendo algo certo, é te estimular a crescer, é te motivar, é tudo isso. Mas, como você não sabe nada disso, você tem uma pessoa na sua frente que entende do que ela tá falando, então como que você vai rejeitar uma dica que ela tá te dando, sendo que você tá pagando para aprender aquilo? Muitas pessoas não lidam bem com crítica e elas interpretam correção como uma crítica destrutiva. Aquela ideia de que o que você está fazendo tem que estar lindo o tempo todo, não existe. Porque não vai estar lindo o tempo todo, principalmente no início. A gente tem o dever, a obrigação de te dar um caminho certo. E aí, tudo bem, se você depois não quiser acatar aquilo. E também é responsabilidade de cada um é livre para acatar o que quiser. Mas naquele momento onde você quer aprender para o bem do seu aprendizado, gente, acate as sugestões e as críticas construtivas do seu professor. Eu acho muito difícil uma pessoa que, se coloque na posição de professor de dança querer te criticar para que você saia desmotivado. Não faz muito sentido isso. Se você não quer receber nenhum tipo de correção, aí aprende a dançar, sei lá, sozinho em casa. Uma coisa muito importante, que é a próxima dica, é atenção ao seu corpo dentro e fora da sala de aula. O seu corpo que está dentro da sala de aula, o seu corpo que vai para o palco depois, se você tiver interesse nisso, é o mesmo corpo que anda na rua, é o mesmo corpo que lava a louça, é o mesmo corpo que toma banho e que faz comida e que cuida dos filhos, ou enfim, é o mesmo corpo. Não adianta você tentar ser uma pessoa dentro da sala de aula e quando sair da sala de aula você ficar assim, ó, digitando aqui, ó, no computador. Não vai adiantar. Então você precisa ter consciência que a atenção, a partir do momento que você desperta para essa atenção do seu corpo, vai ter que ser uma atenção full time. Porque senão não adianta, sei lá, fazer 1 hora de aula e achar que a sua postura vai ficar incrível, sendo que todo o resto das suas 24 horas, de todos os dias do seu ano, você tá lá largada no sofá. Bom, agora eu vou falar sobre a 11ª dica, e é uma coisa muito delicada para algumas pessoas, e parece simples para outras, que é a relação com o espelho. Quando você está fazendo aula, você vai estar de frente com a sua imagem, então é muito importante que você se sinta bem com isso, ou o mais bem possível. Tem muitas pessoas que têm uma relação complicada com o espelho, e eu posso falar para vocês que no meu caso a dança me ajudou muito. Existem outras formas de se olhar para isso, de cuidar disso, inclusive tratamentos com psicólogos e tudo mais. Mas mesmo se você não tem nada pesado em relação a isso, assim, você tem uma certa dificuldade de se olhar, mas não chega a ser uma questão, né, que você precisa fazer algum tipo de tratamento. É importante que você se sinta bem de alguma forma. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu não sou escrava de maquiagem, não sou escrava de nada. Eu escolho me maquiar porque eu gosto de me enxergar maquiada. Isso não quer dizer que eu odeie a Erika sem maquiagem. Mas, por exemplo, quando eu estou numa aula onde eu tenho que ficar 1h30 me encarando no espelho, eu consigo me encarar melhor se eu estou maquiada. Outras pessoas têm dificuldade de se olhar com um certo tipo de roupa. Então busque na sua aula de dança ir com alguma roupa que seja acessível para a sua professora conseguir enxergar os seus movimentos, mas que você consiga conviver com aquela imagem o mais tempo possível. E aí você vai trabalhando isso aos poucos. Você vai se acostumando com a sua imagem. E aí um dia você vai lá sem a maquiagem ou com uma outra roupa, experimenta isso. Porque eu já conheci gente que deixou de dançar, que era uma coisa prazerosa, porque não conseguia se encarar no espelho. E às vezes com algumas pequenas coisas que você faz por você, você começa a criar essa sua relação com você mesma, com a sua imagem. E por último,
Acho que a dica mais importante aqui, Brasil, é esteja plena no momento em que você está fazendo a sua aula. A sua aula de dança é o seu momento, é o momento que você escolheu para cuidar do seu corpo, para se divertir, para sair do estresse do trabalho, de casa e tudo mais. Mesmo que você esteja fazendo online, dentro da sua casa, crie um ambiente para que você consiga estar plena naquele momento. É óbvio, gente, quando a gente fala de atenção plena, para mim é o mundo ideal, e o mundo ideal ele não existe, né? Então, que você consiga a maior parte do tempo estar com a atenção voltada para você, porque o seu corpo merece a sua atenção e você merece receber o que a dança tem para te dar. Uma frase que eu sempre repito é: não é a dança que vai te transformar. A dança é uma ferramenta. E depende de como você lida e de como você coloca ela na sua vida, você pode ter benefícios maravilhosos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Mandem sugestões de assuntos que vocês querem saber aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho. Toda segunda-feira, às 22 horas, eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Um beijo e boa semana!